Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, por estranho que pareça, e eu sei que é uma coisa assim meio bizarra, mas apesar de estar de casamento marcado para aquele sábado, eu fiz questão de trabalhar de manhã. O casamento, na verdade, seria uma cerimônia assim bem simples. Poucos convidados. Minha noiva já tinha sido casada na igreja. Casou, se separou dali há algum tempo, não tinha filhos. Pouco tempo depois a gente se conheceu. E pelo fato de já ter sido casada no religioso, optamos por uma cerimônia assim, em um jantar num restaurante. Sabe, coisa assim bem básica. Consegui arranjar um pastor conhecido da minha mãe e ele é que iria abençoar a nossa união. Chamamos, repito, apenas os parentes mais chegados. Seria uma coisa assim singela. A bênção do pastor, o jantar e só. Olha, por mim, para ser bem sincero, não teria nem isso. Apenas iríamos morar juntos e estava tudo resolvido. Mas a Natália fez questão, enfim. Como normalmente a última palavra era sempre a dela, acabei concordando. Já fazia 1 ano e 7 meses que estávamos juntos. E agora eu preciso falar uma coisa, até para que se compreenda o meu drama. Uma coisa que, sabe, me dá até um pouco de vergonha. Mas enfim, mesmo estando namorando a Natália, eu estava também envolvido com uma colega de trabalho. Na verdade, eu e a Júlia já tínhamos esse caso antes de eu conhecer a minha noiva. A gente costumava sair de vez em quando, mas sabe, era uma coisa assim sem compromisso. Não tínhamos nenhum compromisso sério. Tanto que depois que eu me envolvi com a Natália, eu cheguei a dar um tempo dessas nossas saídas. Só que, sabe, com o passar dos meses, a gente se reaproximou de novo. Tivemos aquela chamada recaída e retomamos o nosso romance secreto. Olha, eu amava a Natália, mas reconheço que me sentia atraído pela Júlia, tanto que retomei os nossos encontros. A gente saía de vez em quando para tomar alguma coisa e no fim acabava sempre rolando. Mas eu nunca imaginei que ela sentisse alguma coisa assim mais séria por mim. Só fui saber quando tivemos uma conversa e eu resolvi dar um basta. Ela naturalmente sabia que eu e a Natália estávamos juntos, até porque eu mesmo contei. E sabe, parecia não se importar. Era a sensação que eu tinha, que ela não ligava. Por isso, repito, não imaginava que ela gostasse de mim. No entanto, nesse dia em que tivemos essa conversa, eu falei que não ia rolar mais nada entre nós. E aí, para minha surpresa, repito, eu não imaginava, ela acabou armando a maior cena. Começou a chorar, sabe, mas um choro assim, desesperado. Pediu que eu não a abandonasse, porque ela me amava, não queria me perder. E foi então que eu revelei a ela que eu e a Natália tínhamos marcado a data do casamento. E por isso, a gente teria de parar de se ver. Eu não queria continuar enganando a minha noiva. Ela não merecia. Agora, apesar de já ter tomado a decisão, só eu sei o quanto foi difícil me manter na linha, porque a Júlia, ela ficou no meu pé. Me provocava, sabe, usava seu charme, enfim. Como eu não sou de ferro, aconteceu de eu cair na tentação 2 vezes. Mas aí jurei a mim mesmo que não ia mais rolar. Tanto que já fazia mais de 3 meses que a gente não tinha mais nada. Quer dizer, volta e meia ela tentava alguma coisa. Mas eu já tinha deixado claro que não ia acontecer mais. Eu não queria. Eu amava minha noiva. Não queria continuar aprontando com ela. Ainda menos agora que tínhamos marcado a data do casamento. O jantar e a bênção do pastor seriam naquele sábado. Exatamente naquele sábado.
num restaurante. E assinaríamos os papéis no cartório no decorrer da semana seguinte. Olha, eu nem ia trabalhar naquele sábado, até porque convenhamos, né? Mas, para não ficar ainda mais ansioso durante o dia, resolvi aparecer lá na firma. E o detalhe, eu não tinha convidado ninguém do trabalho para o casamento. Expliquei que seria um jantar assim, íntimo, só para a família, e todo mundo entendeu. Quer dizer, nem todos, né? Porque a Júlia, desde cedo, apareceu ali na minha sala para ficar buzinando no meu ouvido. Logo na primeira hora, ele entrou pela porta e ficou ali parada diante de mim, me olhando, com aquele olharzinho triste. E aí, Renan, vai ter mesmo casamento? Você vai levar adiante essa loucura? Não tem nada que eu possa fazer para te fazer mudar de ideia? Júlia, por favor, já conversamos sobre isso. Ela ficou ali falando sem parar. Sabe, começou a dizer coisas que, sinceramente, falou que a Natália não ia me fazer feliz, porque não gostava de mim o quanto ela gostava, que ela sim era a pessoa certa. Até que depois, lá da sua sala, ela ligou e chorou no telefone, e implorou que eu voltasse atrás. Até que depois voltou na minha sala de novo e falou aquilo. Olha, Renan, tá certo, eu não vou me importar que você se case, tá? Desde que você não se afaste de mim. Já que você não pode ser só meu, o que eu posso fazer? Eu me contento em ser a outra. Eu divido você com ela, numa boa. Meu Deus, o que eu ia dizer? Ela não entendia que eu estava falando sério, que entre nós não podia mais acontecer nada. No fim, em nome dos bons momentos que vivemos juntos, aceitei ir almoçar com ela. Aceitei o convite dela para almoçar. Não devia, mas enfim, ela ficou insistindo, disse que seria apenas um almoço, que isso não ia fazer cair pedaço, e eu concordei. Saímos ali da firma ao meio-dia. Ela entrou no carro, só que no meio do caminho, quando estávamos na direção do restaurante, ela começou a me provocar. Enquanto fazia isso, ficava conversando no meu ouvido. Renan, vamos para minha casa. Eu não quero almoçar, eu nem tô com fome. Quer dizer, eu tô com fome, mas é de uma fome diferente. Eu tô com fome de você. Você me deve uma despedida, pelo menos isso. Olha, eu juro que tentei me controlar. Mas quem conseguiria resistir ali no meu lugar? Ela ficou pedindo por aquela despedida, dizendo que eu devia isso para ela. Que se eu aceitasse passar alguns momentos com ela, nunca mais me procuraria de novo. Aceitaria tudo numa boa. Resumindo, acabei cedendo mais uma vez. E em vez de irmos almoçar, como tínhamos combinado, acabamos indo para a casa dela. A Júlia também era separada, não tinha filhos, morava sozinha. E sempre que a gente saía, era lá no apartamento dela, que a gente, enfim. E mais uma vez aconteceu. Nos entregamos um ao outro como se fosse a nossa despedida, em nome dos momentos bons que havíamos passado juntos. Depois de saciado o desejo, ela foi para a cozinha, dizendo que ia preparar um sanduíche para a gente comer. Eu falei que não precisava, que aliás era melhor ir para casa, porque a tarde seria corrida. Mas ela fez questão de preparar alguma coisa para a gente. O detalhe, a Natália tinha me ligado, mandado mensagem. Sabe, naturalmente que ela estava preocupada, até porque eu tinha ido trabalhar, mas nessas alturas já eram quase 2:30 da tarde. Enfim, eu acabei comendo aquilo que a Júlia preparou, tomei o suco, só que não sei explicar, mas depois do almoço começou a me dar um sono, uma moleza no corpo. Minha ideia era terminar de almoçar e puxar o carro.
Só que, acredite quem quiser, eu simplesmente apaguei. E por o meu desespero, quando despertei, já tinha inclusive anoitecido. Eu estava ali no quarto da Júlia, deitado naquela cama, completamente pelado. Depois que almocei e tomei aquele suco, repito, me deu uma coisa assim sinistra, uma fraqueza no corpo, um sono, e acabei apagando. Não lembrava nem de como tinha voltado ali para aquela cama. Estava zonzo, por isso demorei um pouco para cair em mim, até que me deu aquele estalo. E eu dei um pulo na cama. Meu Deus, meu casamento, a Natália vai me matar. Olha, meu coração quase veio parar na boca quando eu fui conferir a hora e vi que já passava das 8 horas da noite. Meu Deus, o que tinha acontecido comigo para eu apagar daquele jeito? A Júlia também estava ali na cama, do meu lado, e também dormindo. Pelo jeito, nós dois tínhamos apagado. Fui olhar o meu celular, que estava ali sobre o credo mudo, e vi que ele estava desligado. Eu até tentei ligar, mas a bateria estava descarregada. Olha, eu entrei num desespero. Meu Deus, o que eu tinha feito? Eu tinha perdido a hora do meu próprio casamento. Me vesti o mais rápido que pude. Peguei a chave do carro, até tentei acordar a Júlia. Depois simplesmente eu tomei o meu rumo. Eu estava perdido. A Natália jamais iria entender. Mas jamais iria nem entender, muito menos me perdoar. Mesmo que eu inventasse a justificativa mais maravilhosa do mundo, ela jamais iria acreditar. Numa hora daquelas, todos deviam estar lá no restaurante, esperando pela minha chegada, preocupados comigo. Meu Deus, o que eu fui fazer? Como que eu tinha apagado daquele jeito? Eu nunca fui de... Olha, juro, foi só aí que me deu aquele estado. Meu Deus. Será que essa mulher colocou algum... Não pode. Eu tomei aquele suco. Olha, quando me dei conta. Porque convenhamos, só podia ter sido aquilo. Eu fiquei tão revoltado. Só de pensar na possibilidade, foi depois do almoço que começou a me dar aquela fraqueza. Será que ela tinha sido capaz? Me deu um sonífero. Ou sei lá o quê. Para me fazer perder o meu próprio casamento. Inacreditável. Coisa de novela, mas vai saber. Enquanto dirigia, passou um filme pela minha cabeça. Sabe, não sei como, naqueles poucos minutos eu passei a minha vida toda limpo. Pelo menos aqueles últimos 2 anos. Eu tinha sido tão, sabe, não sei nem a palavra. Sabe, ingrato com a minha noiva. A tinha traído na maior cara dura, com uma colega de serviço. E nem mesmo no dia do nosso casamento eu me corrigi. Olha, eu me xinguei tanto dentro daquele carro. Se ela não me perdoasse, seria bem feito para mim. Eu iria merecer aquele desprezo porque eu fui o culpado de tudo. Eu olhava o tempo todo pro relógio e quanto mais os ponteiros corriam, mais o meu desespero aumentava. Ela não ia me perdoar. Aliás, o que eu ia dizer, meu Deus? Que mentira que eu ia inventar? Não tinha justificativa. No auge da minha angústia, já antevendo que ia perder minha noiva, eu comecei a acelerar. E fui pisando cada vez mais fundo, a ponto de até o volante começar a trepidar nas minhas mãos. Juro, não fiz nada de modo intencional, até porque minha cabeça estava em outro lugar. Mas o fato é que a certa altura, acabei perdendo o controle da direção e batendo o carro
a 80 ou 90, sei lá. Eu nem lembro no que eu bati. Na verdade, nem vi. Bati e naturalmente apaguei. E quando voltei à consciência, já estava naquela cama de hospital. Não sei como, de que modo descobriram o contato do meu irmão, mas acabaram ligando para ele e avisando do acidente. E o meu irmão, naturalmente, tratou de contar para todo mundo, família toda, de modo que até a Natália estava ali, no hospital, morrendo de preocupação comigo. Repito, não foi intencional. Imagine se eu ia fazer isso. Minha cabeça estava assim, tão zonza. Sei lá, se pela batida, ou por causa daquela coisa que aquela mulher tinha colocado, porque eu tinha certeza, naquelas alturas, de que a Júlia tinha aprontado comigo. Ela botou um sonífero, sei lá que remédio, naquele suco. Eu nunca tinha apagado daquele jeito. Meu Deus, no dia do meu casamento. Para minha sorte, aquele acidente, embora tenha quase significado a minha morte, né? Porque eu me salvei por pouco. Acabou, na verdade, salvando a minha pele com a minha noiva. Porque ela, naturalmente, pensou que eu tinha faltado ao casamento porque tinha sofrido um acidente. E não tive como avisar. De modo que, entre aspas, ficou tudo bem. Não me machuquei, pelo menos não de maneira grave. E quando pude receber visita, quando vi minha noiva ali, do meu lado na cama, né? Eu já esperei pelo pior. Só que por meu alívio, ela estava toda emocionada, segurando a minha mão. Ai, Ana, que susto você deu na gente. Graças a Deus, você está bem, amor. Não sei o que eu faria da minha vida se algo de ruim acontecesse com você. Para minha sorte, repito, o fato de eu ter batido o carro foi o que me livrou da situação terrível que eu iria passar. Porque que explicação que eu ia dar? Ela não desconfiou de nada, pelo contrário. Me abraçou, me beijou, ficou ali agradecendo a Deus por eu estar inteiro, não ter acontecido nada demais comigo. E eu, naturalmente, continuei fazendo o papel de vítima. Coitadinho. Sim, porque eu cheguei a pensar que estivesse tudo perdido. E no fim, fui salvo por aquele acidente providencial. Lembro que a certa altura ela falou: olha, não se preocupa, não tem problema que eu não teve jantar, nem casamento. Não tem importância nenhuma que tudo deu errado, viu? O importante, amor, é que você está bem. Que nada de ruim te aconteceu. Olha, foi batendo um remorso. Sabe, a minha consciência começou a pesar de um jeito. Teve uma hora que eu quase pedi para ela parar com aquilo, porque estava me fazendo mal. Meu Deus, eu tinha mentido e traído a mulher que eu mais amava. A mulher com quem eu ia me casar. Mas o que importava era que, mesmo eu tendo perdido o nosso casamento, ela ainda continuava comigo, pelo menos isso, né? E não desconfiava do que realmente tinha acontecido. O problema foi que não sei quem viu uma reportagem na televisão ou na internet, não sei ao certo até hoje, sobre o acidente que eu havia sofrido e comentou com ela. Eu tinha dito para a Natália e para todo mundo que eram duas e pouco da tarde quando o acidente aconteceu. Só que pela reportagem, todos ficaram sabendo que, na verdade, já eram quase 9 horas da noite quando eu bati o carro. Mesmo porque tinha gravação de câmeras de segurança ali na região. Ou seja, acabei me dando mal. Porque aí eles foram atrás de mais informação, descobriram que eu realmente tinha dado entrada no hospital tarde da noite, que a história que eu tinha contado
não condizia com a realidade, e foi aí que a minha casa caiu. Eu ainda não tinha recebido alta, e foi ali mesmo, naquele quarto de hospital, que a minha noiva me enquadrou. Primeiro me mostrou a reportagem, os vídeos, onde dava para ver o meu acidente. Depois, me olhando assim, com a expressão muito séria, perguntou: você tem alguma coisa para me falar, Ana? Meu Deus, o que eu ia dizer? O que eu ia dizer para essa mulher? Eu fiquei em silêncio, com cara de bobo, olhando para ela. Nem o seu olhar eu consegui sustentar. Ela então falou: onde você está, Ana? Que foi que você andou aprontando? Por que você fez isso comigo? Você tem ideia do que as pessoas estão comentando de você, de mim, do fiasco que foi o nosso casamento? Natália, puxa vida, me perdoa, eu não tive intenção. Não teve? Então me diga, onde que você estava? Segundo o que passou no jornal, você bateu o carro 9 horas da noite. Onde que você estava que esqueceu do nosso casamento, Renan? Estava com quem? Fazendo o quê? Ela falou aquilo, mas nem esperou por resposta, porque já começou a chorar. E foi um choro tão compulsivo, tão desesperado, que até uma enfermeira que passava ali do corredor entrou no quarto para saber o que estava acontecendo. Olha, eu não queria estar na minha pele naquele momento. Fiquei em silêncio, até porque não sabia o que falar. Tinha consciência de tudo aquilo que eu pudesse dizer só ia complicar a minha situação ainda mais. Eu já tinha mentido tanto. E para encobrir uma mentira, você inventa outra e mais outra. E o pior foi que, sem saber o que fazer, foi exatamente isso que eu fiz. Menti de novo. Disse que tinha saído com o pessoal do trabalho, que eles tinham feito uma despedida de solteiro para mim, mas que tinha exagerado na bebida. Até que, para minha surpresa, quando estava terminando, ela se atravessou. Renan, para de mentir. Chega! Chega! A gente ligou pro teu chefe. Ele falou com os teus colegas, não teve despedida de solteiro, coisa nenhuma. Você saiu da empresa ao meio-dia. Inventa outra, porque essa não colou. Repito, toda palavra que eu falava, toda letra que saía da minha boca, em vez de me ajudar, só me enterrava ainda mais. Até que a certa altura, ela se irritou comigo e foi embora, dizendo que depois a gente terminaria aquela conversa. E eu então tive tempo para pensar melhor no que tinha feito. Remoí tanto aquele acontecimento, me recriminei tanto, me condenei tanto. Por que, meu Deus, eu aceitei almoçar com a Júlia? Certeza que foi ela que colocou alguma coisa naquele suco. Por isso eu apaguei. Ela fez aquilo de propósito, para atrapalhar o meu casamento, para acabar com o meu relacionamento. Apesar de eu não ter nenhuma prova, ela nunca aceitou o nosso afastamento. Ainda menos porque eu me afastei dela justamente porque ia me casar com a Natália. Por que aceitei almoçar com ela? Cristo, por quê? O que eu tinha de fazer na empresa justamente no dia do meu casamento? Devia ter ficado em casa. O pior é que não tive coragem de confessar tudo para minha noiva, até porque seria o fim para nós dois. Ela jamais aceitaria. Depois que tive alta, tivemos uma conversa e, em vez de ser sincero, contar de uma vez por todas tudo o que tinha feito, reconhecer meu erro, pedir perdão, acabei inventando outra mentira.
Só que ela não é boba, né? E é claro que não acreditou. Só que em vez de brigar de novo comigo, ela ficou em silêncio. Sabe, ficou resignada. Em vez de me olhar de cara feia, como tinha feito aquele dia no hospital, ela me olhou com um olhar de decepção. Sabe aquele olhar da pessoa que está cansada? Eu acho que foi isso que mais doeu em mim. O silêncio dela. E o semblante dela, de quem estava tão desencantada comigo. Olha, se ela tivesse me xingado, eu acho que teria sido melhor. Não teria doído tanto. Aquele silêncio acabou comigo. Me reventou por dentro. Até que no fim ela tirou a aliança de noivado do dedo e tentou me devolver. Mas como eu não aceitei de volta, ela simplesmente deixou a aliança cair ali do lado, aos meus pés, e saiu pela porta. De modo que foi assim que chegou ao fim a nossa história de amor, o nosso quase casamento. Tentei de todas as formas reverter a situação, fiz de tudo, o que estava e o que não estava a meu alcance. Só que adivinha, nada adiantou. Ela falou que estava tudo acabado. Não confiava mais em mim e que sem confiança não seria possível a gente se casar. No fundo, ela está certa. Depois também conversei com a Júlia. Ela jurou que não colocou nada no meu suco para eu apagar. Que inclusive ela também tinha pegado no sono depois, se bem que isso é verdade. Quando acordei ela também estava dormindo. Só que convenhamos, né? Certeza absoluta que ela foi responsável por tudo o que aconteceu. Mas quer saber? Não a culpa. O culpado fui eu. Fui o único responsável de ter perdido a minha noiva, de ter estragado a minha vida. Porque podia ter dito não, em vez de simplesmente fazer o que ela queria. Fui um fraco. Não cuidei daquilo que eu tinha de mais precioso no mundo. E no fim, a perdi. Troquei minha felicidade por uma coisinha sem importância e passageira. Aquele era para ter sido o dia mais feliz da minha vida, o mais importante, o mais especial. Mas foi o começo do meu drama, da minha angústia, do meu sofrimento. Aquele foi apenas o começo do meu castigo.